também eu acho que com uns 20, 30 pessoas é suficiente não fazer o streaming. Né? Também tudo é disponível no YouTube, então vocês podem ver o que aconteceu. Tá. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer, a prova vai ter duas partes. A primeira parte é rápida e, de fato, essa parte vai ser a regra do hospital. Não? E isso vai ser mais ou menos não, meia hora, 40 minutos. E depois podemos falar sobre dúvidas, sobre questões, etc., etc., em relação com a prova que vem. Tá bom? Tá. Então, vamos lá para o negócio do teorema de L'Hopital. Então, eu tive que comprar uma caneta nova, então vamos ver se funcionar. E, então, o que é? A motivação do teorema é simples, né? Você quer, de fato, analisar formas indeterminadas. Não? Mas como? Então, aqui, de fato, eu vou explicar de onde vem, não? A razão. E, com isto, vamos dar uns exemplos, aplicações. Não? E, de fato, aplicações são coisas assim. Não? Aqui você tem várias aplicações. Não? Vocês lembram provavelmente desse problema. Foi difícil de mostrá-lo sem cálculo. Né? Aqui nós vamos ver que esses limites básicos ou fundamentais que já conhecemos, de fato, são com o conhecimento sobre as derivadas, isso vai ser tipo super fácil. Não? Então, você vai ver. Sim. Então, infelizmente, ainda não consegui botar a lista de exercícios no Drive, porque, de fato, o dia ontem foi... então, não foi muito bom, não, mas eu vou fazer ainda uma lista de exercícios para vocês podem se preparar também com soluções. Desculpe por isso. Então, vamos lá. Então, aqui já temos... Então, vamos lá. A razão. Então, por isso, eu vou fazer um exemplo do um teorema do valor médio. Sim, mas aqui, de fato, nós vamos fazer um teorema do valor médio um pouco mais avançado, e essa versão aqui é devido a Cauchy. Então, não, agora eu vou começar com uma versão geométrica. Então, vamos supor que temos duas funções. E são funções f e g que vão de A a B para R. Tá bom? Então, agora podemos ver isto como pontos no plano. Então, vou começar aqui com ponto F de A, G de A, e depois eu vou aumentar aqui o valor, né, da variável, ou seja, eu vou considerar f de t, g de t, e se essas duas funções são contínuas, né, você tem quase, né, isso é muito bom, você tem um movimento no plano.
Não, aqui você tem f de t, g de t. E no final, nós vamos chegar em, vamos dizer, ponto final, f de b, g de b. Não, eu acho que é óbvio que esse tipo de modelação, de modelo, é óbvio que tem um interesse inerente nesse tipo de modelagem. Né? Porque agora você podem falar com partículas. Não? Você podem, isso é uma viagem no espaço. Né? No plano, desculpe. Né? Se você vai ter 3 funções, você vai fazer uma viagem no R3. Né? Isso são os assuntos básicos para modelos. Então, agora, o que o teorema de Cauchy diz é o seguinte. Vamos considerar a linha que vai conectar o ponto final e a ponto terminal, né, que é esta. E o teorema de valor médio quase diz o mesmo do que o teorema do valor médio normal. Ou seja, o teorema diz que aqui tem um ponto tal que a reta tangente é paralela a essa reta aqui. Ou seja, nós vamos começar, nós vamos aqui, aqui. O teorema diz, existe C, tal que a reta tangente é tal que a reta tangente é paralelo à reta de f de A, f de B, a f de B, g de B. E aqui temos A, aqui temos G. Tá. Não? Isso é uma versão geométrica. Eu só quero fazer esse desenho para explicar qual é o teor, qual a ideia através do teorema de Cauchy. Não? Agora, o enunciado é o seguinte. Nós temos, como sempre, duas funções. A, B vai para R. Elas são diferenciáveis contínuas em AB. Também diferenciável em AB. E, além disso, eu vou precisar que duas coisas, desculpe. Sim, eu vou precisar que G de A é desigual a G de B e G' de X desigual a zero para qualquer X em AB. Tá? Isso são condições. E agora, com essas condições, isso são as hipóteses. Vamos botar aqui hipóteses. Tá? Então, com essas hipóteses, o que você tem de fato é beleza. Então, existe um C em AB, tal que F' de C, G' de C, igual a F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Tá bom? Isso é o que você tem. Então, beleza. Prova aqui. Eu não vou falar nada sobre isto, mas, de fato, isso é uma coisa que você vai escolher, você vai construir uma função inteligente e aplicar o role. E foi. Como o teorema do valor médio, só um pouco diferente. Isso é o teorema que vamos precisar. Para, de fato, isso vai implicar imediatamente que
nós temos aqui a regra do L'Hopital. Tá? Não, só para rever, esse teorema abstrato aqui, não, esse teorema abstrato tem duas aplicações que eu conheço, será que tem mais, mas eu só conheço duas. Uma vez aqui, essa aplicação geométrica, não, que dá uma visão geométrica do teorema. Não, ainda não expliquei, porque de fato esses são equivalentes, mas isso eu vou deixar para cálculo 3, não, mas de fato não é complicado não. E a outra coisa é que a outra aplicação de fato é, você pode provar com isto o teorema de L'Hopital. Tá. Então, o que é, de fato não é um teorema, chama-se de regra de L'Hopital. E então, isso é uma coisa muito legal. E, de fato, vamos lá, um momentinho, para o enunciado, que é o seguinte. Eu só vou fazer uma versão. A versão, de fato, é a versão, o limite vai de x vai para c do lado negativo. Não? Aqui tem duas versões, uma para a aproximação da esquerda, outra para a direita. Então, só vai fazer isto aqui. Então, hipóteses. Infelizmente, o teorema tem várias hipóteses, então vamos fazer uma lista, como sempre. Então, a primeira hipótese é I é igual a um intervalo, mas esse intervalo não, pode ter pode ser ou um intervalo limitado ou ilimitado, onde C é um número real ou C igual a infinita. Tá? Beleza. Eu vou fazer aqui o meu desenho. Tá? Então, 2, f e g são, de fato, aqui diferenciáveis em I. E g' de x não nula para qualquer x em I. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas duas funções. Uma é, nós vamos ver de fato daqui a um pouco, porque é assim. Uma é qualquer função, mas ele vai para 0. Tá? Isso é f. E a outra função, isso é f. E a outra função é g. E o que a função g faz, então, ele não tem derivada nula. Então, ela sempre vai, ele vai, por exemplo, ir para 0 assim. Tá? Isso é g. Tá? Isso é a nossa situação. E, de fato, eu esqueci de botar aqui o valor, essa condição que botei aqui. O limite x vai para c de f de x igual a 0, igual a limite x vai para c menos de g de x igual a assim. Ou, isso é uma versão, né? Aqui você tem, aqui botei o valor onde a função é nula. E, do outro lado, ou, desculpe, aqui, ou, nós temos o limite, aqui condição 1, 2, 3, ou o limite aqui, menos de f de x, aqui valor absoluto igual a infinita, igual a limite x vai para c menos g de x. Tá. Então, a outra versão é, você tem funções que vão para
eu vou botar aqui com pontinhos, né? Você tem funções que vão para infinita. Tá? Isso é, né? Aqui os pontinhos são essa versão e a versão sem pontinhos é esta. Tá? Então, legal. Agora temos mais uma condição e, de fato, essa condição é a seguinte: 4. Agora temos só coisa. Então, só para salientar, essa condição aqui diz que o limite x vai para c menos f de x, g de x, é uma forma indeterminada. Isso é a situação. Aqui isso é domínio, aqui uma certa regularidade da função, aqui temos uma coisa indeterminada e o que falta é uma condição para, de fato, determinar a indeterminação. E isso é mais uma hipótese. Vamos supor que o limite de x vai para c igual da derivada, de fato, existe. E, ainda melhor, eu posso supor também que esse limite existe em R e também pode ser mais ou menos infinita. Tá? Então, super geral. Você tem muitas condições agora. São as hipóteses, 4 hipóteses, e agora Então, o que se tem, a coisa boa é, beleza, o limite de x vai para c menos de f de x sobre g de x é igual ao limite das derivadas, que é igual a L. Tá? Então, isso é a regra Isso é a famosa regra do L'Hopital. Então, aplicação. Vamos lá. Eu já falei que a aplicação é, por exemplo, o sin x sobre x. Exemplo. Só para repetir, para ver que é a coisa boa nesse sentido é o seguinte. Agora eu vou supor que I igual a 0 infinita. Aqui C igual a 0. E f de x igual a sin de x. E g de x igual a x. Tá? Então, o que temos? Temos o nosso intervalo, temos funções que são diferenciáveis, também aqui a derivada desse é sempre não nulo. E, claro, são funções contínuas, o valor em C é 0, então temos aqui, número 3 é satisfeito. Então, o que basta para fazer é calcular o limite, ou ver se esse limite existe. Tá? Então, limite x vai para C. Agora, eu botei aqui, em vez da versão negativa, a versão positiva de, agora, d de x, de x, aqui sin x, que é igual, não? Espero que vocês já sabem disso, igual a cosin de x sobre 1. Oh, desculpe, 0. Tá? Mas o cosin é uma função contínua. Não? Então, não, isso já lá do início, uma função contínua, você pode trocar aqui não? A ordem de limite da função contínua, ou seja, isso é 1 sobre 1 igual a 1. Então, pela L'Hopital, o que você tem é, de fato, beleza, o limite x vai para 0, sin x, x igual a 1. Tá? Então, super simples.
Alguma dúvida aqui? Tá. Então, beleza. Isso é a regra do orbital, a aplicação. E agora vamos para também explicar por que isso de fato é uma consequência do teorema do teorema do Cauchy. Prova? Então vamos lá. De fato, vamos considerar uma situação um pouco mais simples. E mas isso não é a parte principal, é só para, de fato, simplificar os argumentos. Prova, não? Suponha que eu também vou supor que, de fato, não, o limite aqui suponha que o limite f de x igual a zero. Não? Nós, então, estamos aqui na situação com limite zero. E, além disso, o que temos também é o limite. Não, desculpe, eu também vou supor que g de x é não nula para qualquer x em i. Tá? Podemos supor isto, porque senão não tem problema não com isso. Então, mas agora, de fato, a prova é super simples. Não? Porque agora vamos aplicar o nosso teorema de Cauchy. Mas como? Então, eu vou escolher para x, y em i. Eu vou considerar aqui o quociente f de x menos f de y. Opa, desculpe. Mais uma coisinha para fazer. Então, f de x menos f de y sobre g de x menos g de y. Isto é igual a... Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por g de x. Eu posso fazer isto, porque isso. Aqui. Então, eu vou ganhar 1 menos g de y, g de x. Aqui, f de x, g de x, menos... aqui temos f de y, g de x. Então, agora podemos... aqui... Não, isso é isso é uma hipótese adicional. Não? A dúvida do Gabriel foi... Não? Não? Mas você, de fato, pode tirá-lo, não é tão complicado tirá-lo. Mas... Então, estamos aqui. Mas agora, olha que bom. Que quando y vai para zero, y vai para c, não, isso é o trick. Agora, não, y vai para c, não, f de y vai para zero, e isso é um valor fixo. Tá? Então, isso vai para zero. Tá? Do outro lado, aqui temos o mesmo. G de y também vai para zero, então y vai para c. Beleza. Zero. E, ou seja, tudo isto, quando y vai para c menos, aqui, tudo isto, de fato, vai para f de x sobre g de x. Então, esse lado está ótimo. Então, agora basta de fato, obter uma estimativa por isto. Mas aqui, vamos agora, eu deixei aqui um pouco espaço. De fato, aqui eu vou usar o teorema de Cauchy. Aqui, Cauchy.
Cauchy, que diz que, olha só, aqui, eu sei que aqui existe um f, existe um ponto C, claro, esse ponto depende de x e y, por isso eu vou botar aqui um índice pequeno, não? Tal que temos essa condição. Não? Você tem aqui o quociente, de fato, não é? Isso é o que queremos analisar. E aqui você tem o quociente das derivadas. Mas, não, por hipótese, cadê? Cadê a hipótese? Não tá. Nossa, não tanto. Tá. Não, por hipótese, não, nós sabemos que esse limite aqui existe. Ou seja, o que nós temos aqui é que eu posso deixar não só considerar o limite quando x vai para infinita, eu também posso considerar aqui o limite não, quando x e y juntos vão para C-. Não, eu sempre vou deixar um pouco espaço entre os pontos e vou para aqui C-. E, de fato, aqui já foi. E, então, nesse caso, nós sabemos, por hipótese, a hipótese foi que aqui o limite existe, isto aqui, isso de fato vai para L. Não, ou seja, não, juntando tudo isto aqui, não, nós vamos ver que, de fato, esse valor aqui tem que convergir para L. Tá. Isso é a regra do L'Hopital. E eu vou fazer dois exemplos. E, de fato, eu vou fazer já um exemplo que é... opa, o que aconteceu aqui? Eu vou fazer um exemplo da forma seguinte. Eu quero determinar o limite x vai para zero de 2 sin x menos sin 2x sobre x menos sin x. Tá? Então, para aplicar não, então aqui nós sabemos que de fato isso aqui é uma limite bilateral, mas aqui a teoria é a mesma, não? Você só tem que juntar as duas laterais. E então o que temos? Esse valor aqui vai para zero, esse valor aqui também vai para zero, então aqui temos uma forma indeterminada de tipo 0 sobre 0. Beleza? Agora eu vou analisar as quociente, o quociente da derivada, que dá aqui 2 cosen x menos 2 cosen 2x sobre 1 menos cosen de x. Ah, tá. Aqui esse vai para zero e esse em cima também. Ainda indeterminada. Ah, então, mas o que fazer agora? Ah, vamos tentar mais uma vez, tá? E o que se tem é, vamos calcular, menos 2 sin x mais 4 sin 2x, e aqui vamos ganhar um sin de x. Não, mas ainda não dá, não é? Nossa! E o que fazer? Não, porque ainda é 0 sobre 0. E assim, vamos fazer mais uma vez. E nós vamos ganhar aqui, abaixo, cosseno de x,
Em cima, vamos ter menos 2 cosseno de x mais, mais 8 cosseno de 2x. E, olha só, aqui isso é bom, porque agora sabemos que o cosseno de x em 0 é 1, e aqui também, menos 2, aqui 8. Então, tudo isso dá 8, dá 6. Tá? Agora, o que posso fazer? Não? Eu posso quase agora fazer uma, não? Subir numa escada. Ou seja, olha só, que legal, aqui o limite existe. Então, eu posso aplicar o L'Hopital. Então, mas isso significa que, ok, legal, esse limite aqui existe igual a 6. Ah, então, ótimo. Eu posso subir mais uma vez. Tá? E repetir o argumento. E eu estou aqui com o meu resultado. E eu mostrei que, de fato, esse limite aqui é 6. Aqui do mesmo jeito, do mesmo jeito. Não, você pode analisar coisas tipo o limite de x elevado a n e elevado a x, ou o limite x vezes log de x, tá? Etc, etc. Eu tenho que fazer um não exemplo também. Isso é no final, não exemplo. Não, bem simples. Eu vou supor que eu quero analisar o limite de x vai para 0, de x mais 4 sobre x. Tá, então o que eu sei? Ah, beleza, eu vou aplicar L'Hopital, vamos ver. E beleza, isso é limite de... então a derivada aqui é 1 sobre 1 igual a 1, tá? Mas, infelizmente, isso não vale porque nós sabemos que esse valor aqui é nada mais do que, não, x mais 4 sobre x. X vai para 0, do lado positivo, desculpe. Então, o que acontece aqui? Você tem 4 dividido por não 0. Isso é uma infinita. Ah, então, isso é muito mal. Mas por que isso não funciona? Então, a razão é simples, né? Aqui isso é um erro, e o erro é simples porque isso não é indeterminada. Tá? Então, isto é que eu quis falar sobre a regra do L'Hopital. Então, não, você pode usá-la na P2, mas não é oficialmente parte da ementa, mas sim, isto é, e já foi. Eu acho que, não, só para rever, se você quer determinar uma forma indeterminada de funções diferenciáveis, você pode usar L'Hopital para determinar o limite, e além disso, não, você pode, de fato, aplicar isso esse teorema repetidamente. Aqui você tem um exemplo com 3 aplicações do teorema de L'Hopital. Então, isto são as coisas sobre são as coisas da teorema de L'Hopital. E agora, não, eu gostaria de perguntar se tem dúvidas sobre algum assunto não, das aulas passadas. Tem uma dúvida sobre qualquer, não sei.
Ah, tá. Então, aqui chegou a primeira dúvida. Por que e elevado a x não é nem par nem ímpar? Tá bom, vamos lá. O que é uma função par? Significa que f de x igual a f de menos x. Ímpar significa f de x menos igual a f de menos x. Tá bom? Então, porque primeiro vou dar uma resposta à dúvida da Julie. Então, vamos ver o que acontece para e elevado a x. E elevado a x igual a e elevado a menos x. Isso é equivalente a dizer que e elevado a x dividido por e elevado a menos x igual a e elevado a 2x. Isso é igual a 1. Tá? É isso para qualquer x. Isso não vale. Obviamente, aqui, isso não vale. Tá? Do outro lado, vamos lá fazer a mesma coisa aqui. Menos e elevado a x igual a e elevado a menos x. Então, aqui temos um problema, porque esse valor aqui é menor do que zero, esse valor é maior do que zero. Tá? Então, isso também não vale. Tá? Ou seja, você tem aqui uma função que, de fato, nem é par, nem é ímpar. Não? Sim. É assim, infelizmente. De fato, não, isso é, sim. Tem uma outra, um teorema que diz que você pode escrever qualquer função como sendo uma combinação de uma função par e impar. Tá? Mas isso não é parte do curso, não? É só para mais ou menos fechar aqui o assunto. Então, agora temos a dúvida da Luana, que quer mandar uma questão. Você pode mandá-la, ou você já mandou para o meu e-mail? Ou... Ah, tá. F de x é igual a raiz de x menos isto? Isso, professor, isso aí mesmo. Sim. Ah, tá. Então, vamos lá. O que é isto? Então, o truque aqui é... não, eu posso escrever isto assim. Isso é o mesmo do que escrever tá bom? Então, o que se sabe, então, não, claro, não, aqui a condição com certeza é que x tem que ser positivo, não? Senão aqui tem um problema com o domínio da definição. Mas a ideia é, de fato, né, estamos interessados no máximo, não é? A ideia, o máximo de f de x, o mínimo do mesmo jeito, x maior do que zero, tá? Né? Isso é igual ao máximo
Não, só vai repetir aqui, de fato, a definição. Tá? Mas a coisa boa é, a ideia é, de fato, tá? Então, o que acontece aqui é, essa função aqui, não? O que você tem, de fato, a ideia do máximo é, por que não substituir aqui as funções? Ou seja, eu vou substituir isto com um valor z, tá? Ou seja, isso é igual ao máximo de c quadrado menos z para z maior do que zero, tá? E essa função, nós conhecemos, é igual ao máximo de z menos 1. Ou seja, é uma função assim. Tá? Então, o máximo tem que ser aqui. Tá bom? Então, sobre a coisa da concavidade, o assunto é um pouco mais difícil, né? Porque não podemos... então, o que pode se fazer aqui? Eu sei que... qual é a substituição? Eu sei que z igual a quarta raiz de x. Não? A quarta raiz de x é uma aplicação desse jeito. Não? Ou seja, é uma função crescente. Tá bom? Ou seja, não como... Sim, né? Como essa função aqui é crescente, eu posso deduzir que... eu posso deduzir aqui que se essa função aqui é crescente, e isto também é crescente, né? Você tem uma composição de funções crescentes, você vai obter que, de fato, essa função aqui também tem que ser crescente. Tá? Mas, então, aqui, com isto, o primeiro, obtemos que, beleza, máximo em z igual a, aqui o meio, ou seja, máximo em e, de fato, aqui você tem que x igual a 1 sobre 4 elevado a 4. Tá? Então, isso é o truque usando só substituição. Para ver o que acontece com as derivadas, de fato, temos que calcular. Não? Aqui não tem jeito e nós temos aqui raiz de x menos 4 raiz de x, linha, isso é igual a 1 sobre 2 raiz de x menos. Então, temos que derivar isto, que é 1 quarto vezes raiz de... desculpe, 1 sobre a quarta raiz x elevado a 3, que é igual a... vamos lá... 1 quarto, 1 sobre 2 raiz de x, vezes... Não, desculpe. 2 sobre raiz de x, menos 1 sobre 4 raiz de x ao quadrado. Então, agora, eu posso multiplicar aqui com quarto raiz de x ao cubo, que é
E aqui eu vou ganhar 2 vezes... Eu vou substituir isso com a quarta raiz de x quadrado. Aqui temos a quarta raiz de x cubo menos 1. Então, aqui temos um cancelamento, ou seja, isso é isto. Vezes, aqui temos 2 vezes a quarta raiz de x menos 1. Tá? Ou seja, isso é igual a, eu vou tirar também a 2, 1/6, tudo isso. E aqui temos raiz de x menos 1/2, tá? Então, o que se sabe? Então, com certeza, aqui, né, isso de fato é só uma volta desse o que já fizemos, tá? Não? Bom, já vimos que isso é positivo para x maior do que 1 sobre 16. E, tá. Não, então, aqui... Sim, não, já foi. Não, é jeito igual, tá? Então, agora, para ver se essa função é crescente ou decrescente, de fato, temos que calcular a segunda derivada. Tá? E isto é o quê? Isto é igual a quarta raiz de x, de x menos 1/2 dividido por 2 vezes isto é igual a... Aqui vamos ganhar um quadrado, 4. E em cima temos 1/4 vezes 1 sobre a quarta raiz de x cubo vezes... Não, desculpe. Não, sim, desculpe. Foi tudo certo? Vezes o que está abaixo. Menos. E agora temos vezes a derivada disto. A derivada disto é isso, é 2 vezes... aqui temos 3/4, vezes 3, vezes 4, vezes 1 sobre a quarta raiz de x elevado a 7. Tá? Então, agora o truque aqui é o mesmo. Não? Você tem que tirar aqui o valor máximo. Ah, não, desculpe. Eu acho que... Desculpe, aqui a versão é mais simples. Eu vou botar aqui só... não, eu vou começar aqui. Tá? Desculpe, eu já fui numa onda diferente e, de fato, né, vamos usar isto. Isso dá que 2 linhas igual a... é só vai copiar. Tá? Então eu vou lá. E isto dá... Então, aqui temos menos 1 sobre 4, 1 sobre... Aqui vamos ganhar
raiz de x elevado a 3. Aqui temos o quê? Mais 1 sobre 4, isso vai ficar. Aqui temos 3 quartos. 1 sobre raiz, a quarta raiz de x elevado a 7, tá bom? É muito cálculo aqui, desculpe. E agora vamos multiplicar tudo com... vamos botar isto em evidência. Então, aqui temos menos 1 quarto. Então, esse valor aqui é, de fato, igual a quarta raiz de x elevado a 6, tá? Então, multiplicando isto, vai dar nada mais do que a quarta raiz de x. E mais, aqui vamos obter 3 sobre 16, tá? Então, aqui sabemos que esse ponto vai, o ponto de inflexão, vai ter exatamente aonde temos que 1 quarto igual a 3 sobre 16, tá? Beleza? Professor, obrigada, que eu estava um tempão tentando fazer ontem, não estava saindo de jeito nenhum. Eu embolei, não sei se foi nas contas, na segunda derivada, para achar concavidade, eu fiquei tudo embolada. De verdade, obrigada. Tá ótimo. Né, então, sim. Eu também, desculpe, eu também, no início, no início dos cálculos, eu também achei que aqui tem um truque de fato, fazer uma mudança de variáveis. Mas, de fato, essa questão só foi trabalho mesmo, não é? Entendi sim, obrigada. Então, vamos lá. O Johan perguntou para determinar a concavidade se for sempre necessário de derivar 2 vezes. A resposta a isso é não. Mas o problema é o seguinte. Né? Concavidade, eu vou lá. Critérios da concavidade. Critérios da concavidade. É a monotonia da derivada. Monotonia da derivada. Ou seja, crescente implica, agora tem que pensar, concavidade para cima. Tá? Isso é o decrescente, etc. Tá? Então, agora, como determinar se a derivada é crescente ou decrescente? Às vezes é visível. Não é? Tipo, você tem um x quadrado, não? Você sabe, beleza, não? Essa função é crescente aqui, é decrescente aqui, e já foi. Então, ou seja, não necessariamente vocês têm que calcular a segunda derivada para determinar a concavidade. Tá? Mas, de fato, aqui, no exemplo, eu, de fato, eu não vejo imediatamente aonde essa função é crescente ou decrescente. Não é? Isso é o problema. Não? No exemplo, eu não vejo aonde a função é crescente, decrescente. Tá? Então, vamos lá, derivar, etc., etc. Tá? E dava. Tá bom?
Mas, de fato, agora, dando de novo uma olhada a essa função, de fato, você também podem aqui também fazer uma substituição, se você quer. Z vai para, não sei, igual a isto. Não? Porque neste caso você tem, de fato, isso vai virar 1 sobre 2z quadrado menos 1 sobre 4c cubo. Não? Bom, então você pode também analisar isto para ver para qual c essa função aqui é crescente ou decrescente. Não depende, mas você tem um jeito, você tem que determinar se a função é crescente ou decrescente. E onde tem a raiz, isso se é de fato uma interseção transversal, você vai obter um ponto de inflexão. Tá. Então, temos o problema depois. Tá. O limite de x vai para zero de arcos tangente 2x sobre arcos tangente 3x, tá? Então, um jeito para fazer é, de fato, usar seria... Oh, dá ou não dá? Eu acho que isso dá também com a regra do L'Hopital, mas eu acho que melhor fazer uma coisa. Sim, então. Versão sem L'Hopital, tá? E aqui, o truque é, de fato, o truque aqui, de fato, é fazer uma substituição. Tá. Não? Ou seja, o que eu vou fazer? Não? Eu vou... Então, versão sem L'Hopital é... Não, o que eu quero fazer é... vamos ao primeiro com L'Hopital. So, então, a derivada do arcos tangente é igual a 1 sobre 1 menos x quadrado, tá? Eu acho. Então, agora temos que o limite x vai para zero de arcos tangente de 2x sobre arcos tangente 3x. Né? Isto é igual a... Então, aqui só temos que... sim. O que temos que fazer, de fato, é nada mais do que... sim. Não. Tá. Desculpe. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos calcular aqui as derivadas, que são 2 vezes 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado sobre 3 vezes 1 mais 3x ao quadrado. Tá? Tá? É 2/3. Ou seja, por L'Hopital, isso é igual ao limite.
Tá? Então, o truque do outro lado é um pouco difícil, eu tenho que admitir, porque não, a ideia sem L'Hopital. Não, de fato não é. O limite, x vai para zero, desculpe. De fato é bem mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui com arc tangente de x sobre arc tangente 2x, 3x é igual a. Então, vamos lá. O limite x vai para zero de. Agora eu vou separar tá bom? Vezes 3x vezes arc tangente de 3x. Não? Então, não? Acho que vocês vão ver. Aqui também não é muito difícil, mas não, olha só o que temos aqui. 2x, 2x, 3x, 3x. E, além disso, o que se faz aqui é, fizemos um erro, não? Multiplicamos com 3,6. 3,6. Ou seja, eu tenho que consertar o erro. Não? Sim. Ou seja, não, já vimos, olha, são iguais. Só, tá? E agora eu vou fazer uma substituição de novo. Eu vou chamar de... Não? Substituições são uma coisa poderosa, não é? Mas também não é sempre trivial. Aqui eu vou chamar U de 2x e V igual a 3x. Tá? Então, isto é o limite de arcos tangente U. Oh, desculpe, não, aqui eu posso botar, não? Substituir o x para U sobre U vezes. Agora temos V, vezes o limite V vezes 0 de V sobre arcos tangente de V vezes 2/3. Tá? Ou seja, o que basta mostrar que esse limite aqui é 1. Certo? Então vamos lá. Mas como se faz? Olha só, aqui podemos... Não, se alguém não gosta do arcos tangente, não tem problema não. Vamos, de fato, de novo fazer uma mudança. Agora a substituição. Não? Eu quero me livrar, de fato, do arcos tangente. Então, por isso, eu vou fazer mais uma variável. Eu vou dizer que U é igual a tangente de θ. Tá? A coisa boa é que tangente é uma função contínua. Não, neste caso, o que temos é, se U vai para zero, isso também significa que não, tangente θ vai para zero, ou seja, podemos de fato considerar o caso θ vai para zero, não? Porque o tangente de zero é zero. Ou seja, daí
o limite, U vai para zero de arctangente de U sobre U igual a limite de θ vai para zero de... agora temos aqui arcos tangente de U, de θ, sobre tangente de θ. Isso é igual a o limite θ vai para zero de... Então, agora estamos aqui com θ sobre sin θ vezes cossin θ. Beleza? Isso vai para 1. Isso é o nosso limite fundamental. Então, tudo isto é 1. Tá? Então, isso é a solução sem L'Hopital. Tá? Então, também houve aqui a dúvida do Jefferson. Sim. Eu só tenho que achar um minutinho. Então, eu vou repetir aqui a questão. Então, f contínua em 5. Então, expõe o gráfico sabendo que não há máximos, mínimos locais e 2, 4 são números, são valores, são números críticos. Tá, então vamos lá. O que é aqui o que sabemos? Então, de fato, a resposta aqui não é claro. Por quê? Então, a coisa importante é o que são números críticos. Ok. Definição de números críticos. Então, tem vários. Tem uma definição. Definição. C é número crítico. Crítico se ou f' de C não existe, ou f' de C existe, ou
f' de c igual a infinita ou menos infinita, tá? Tá bom? Isso são as possíveis opções que temos. Então, se alguém vai colocar essa questão, você tem que abrir o livro e ver qual é a definição de números críticos. Tá? Então, vamos lá. Uma solução parcial, tá? Solução parcial. Então, ao primeiro, como nem tem máximos, como não tem máximos, mínimos locais, aqui só temos duas opções. Ou a função é crescente, é de fato estritamente crescente, ou decrescente. Tá? Então, aqui já temos de fazer uma hipótese. Hipótese, vamos supor que é crescente. Tá? Não? Isso é uma hipótese. Não? Nós temos que... Não, tem uma versão também para decrescente. É só, em vez de deixar a função subir, vamos deixar ela não subir. Não é? Então, agora vamos desenhar o exemplo. Aqui temos 1, 2, 4, 5, tá? Então, eu sei que esses pontos são pontos de onde a função não é definida, tá? A da derivada não é definida. Então, agora eu posso, não? Para qualquer combinação desses três, eu posso desenhar um gráfico. Não, eu só vou dar um exemplo. Eu vou supor que aqui a derivada é nula e eu vou supor que aqui a derivada é infinita. Tá? Então, vamos desenhar. Então, aqui temos uma reta tangente assim e aqui temos uma reta tangente assim. Tá? Então, a nossa função, de fato, é assim. Não, aqui, desculpe, eu já fiz um erro. Não, eu vou subir para cá. Não? Eu vou aqui cruzar essa reta tangente tangencialmente. Depois, eu vou ainda subir. Aqui eu vou ter um ponto como a terceira raiz, ou seja, eu estou aqui crescendo super rápido. Então, isso seria um jeito. Um outro jeito era eu vou supor que aqui, vamos supor que f' de novo é zero, e aqui f não existe. Então, o que tem? Eu vou fazer de novo. Aqui temos a nossa aproximação horizontal. Agora eu vou lá. Aqui a função não é diferenciável, então aqui tem um bico. Tá? Ou o que o que o Jefferson fez. Aqui você tem isto. Você tem aqui dois pontos de
De fato, são pontos de inflexão. E isso também está certo. Você tem aqui uma reta tangente e aqui também a reta tangente. Tá? E aqui f' igual a zero, f' igual a zero. Tá? Então, para rever aqui a solução, o que temos é, né, olham só, tudo depende, né, então, ou seja, né, a questão não foi completa. A coisa aqui não foi completa, por quê? Não? Beleza? Isso implica que ou temos uma... isso implica que a função é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Além disso, aqui temos dois números críticos, não sabemos, ninguém especificou os números críticos, ou seja, não podemos dizer nada sobre isto. Tá? A dúvida do João Pedro, sim, também, claro. Não, mas aqui, não, como, se for dado assim, beleza, não tem problema nenhum, tá? Né? Então, é incompleta, então cada um serve. Temos mais dúvidas? Não. Os pontos de inflexão sempre dados pelas raízes da segunda derivada. Não. Por quê? Então, eu vou botar a questão. Questão. O quê? Os pontos de inflexão sempre são raízes da segunda derivada. Então, o que sabemos? Uma função é côncava para cima se a derivada é crescente. Não é? Não. Por quê? Então, de novo, não? Você sabe que uma função é côncava para cima se a derivada é crescente. Além disso, você sabe que uma função é côncava para baixo, não? Tá? Então, inflexão, isso é um ponto onde tem uma mudança da concavidade, não? Mudança no sinal da concavidade. Então, agora, de fato, tudo depende da regularidade da segunda derivada. Tá? Ou seja, vamos lá, uma mudança no sinal da concavidade, beleza? Se F2' é contínua, não? Então agora podemos, né, jogar o jogo o que fizemos antes. Né? Então, F' crescente,
Isso significa que F2 linha é positivo, tá bem? E, maior. E aqui temos F2 linha, tá bom? Ou seja, se você tem uma mudança aqui do sinal, temos o nosso famoso teorema do valor intermediário, que diz que, beleza, temos que ter uma raiz. Teorema do valor intermediário, F2' de x igual a 0. Mas, depois, se a função, mas se F2' não é contínua, não é? Não, o ponto de inflexão não necessariamente é uma raiz. Tá bom? Então, você pode perguntar, será que existe uma função tal que a segunda derivada não é contínua? E claro que tem. Isso é, né, pensa na função simples. Exemplo. Então, eu vou botar f' dessa forma. Tá bom? Então, agora tem que achar uma função que tem esse comportamento. Então, o que vai fazer aqui? Eu tenho que achar uma função tal que f' de x é 1 para valores positivos, é menos 1 para valores negativos. Não, mas um exemplo para uma tal função é a função x ou menos x. Tá bom? Ou seja, nós temos aqui a nossa função f' é isto. E então, basta achar f. É preciso agora uma função f tal que nós temos aqui a derivada x. Então, um exemplo aqui é 1 meio x quadrado. E aqui 1 meio x quadrado. E o que você vai obter é uma função assim. Ou seja, você tem aqui um ponto de inflexão, mas, de fato, e você tem ponto de inflexão, você tem que f' é uma função contínua, mas f2' de 0 não existe. Tá bom? Não, não, mas não, a situação é assim, né? No caso de uma continuidade, beleza, funciona, mas se você tem aqui uma função que é um pouco que só parece ser suave, você pode ter problemas. Tem mais dúvidas?
Não, então, né, aqui, não, aqui a dúvida foi, né, tem muito caso a caso. Então, a minha resposta é assim: normalmente, sim, mas sempre tem uns casos extremais. Não, isso é. Então, se não tem mais dúvidas, eu sugiro que todo mundo vai almoçar. Beleza, então. Então, uma boa prova amanhã, tá? Eu também estou com fome, sim. Então, obrigado pela atenção.